Olá, terceira série, tudo bem com vocês, com a família de vocês? Espero que sim. Essa semana é a semana de recuperação do segundo bimestre e eu escolhi gravar esse vídeo para explicar o que vocês vão fazer direitinho para não ter dúvida, tá bom? Então, para essa recuperação, vocês vão precisar do livro de filosofia. Tá aí com vocês esse livro já, tá? Abre o livro lá na página 240. Aí tem um título que chama Quem é Bárbaro, tá bom? O texto é do Francis Wolff. E tem aqui 3 questões embaixo, na página 240 mesmo. Onde é que estão as respostas? Nesse mesmo texto, tá? Eu vou ler o texto com vocês, explicar alguma coisinha que precise grifar, ou que precise de alguma complementação, por isso que eu vou ler o texto para vocês, tá? Quando terminar, vocês vão pegar uma folha de caderno, em cima aqui vocês vão colocar o seu nome, o seu número e a sua série, tá? Ah, professora, mas é meu mesmo, vai ter que colocar. Tá? Para que um não use a foto de outro aluno. Eu tô pedindo isso daqui porque aconteceu isso durante o bimestre, seus safados. Então, ó, coloca lá nome, número e série. Coloca disciplina, que no caso da terceira série é filosofia. A data em que você vai fazer a atividade e me enviar. O título da aula, qual que é o título? Quem é bárbaro? E embaixo vocês vão pôr o autor. Mas, gente, tá no livro na página 240. Mas se tiver dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Atividade pedida, vocês vão copiar o texto. Mentira, gente, tô brincando com vocês. Não vai copiar o texto, tá? Vocês vão copiar as questões 1, 2 e 3 e responder. E aí, quando terminar isso daqui, você vai tirar uma foto dessa folha aqui, desse jeitinho, uma foto bem legível e vai mandar no meu WhatsApp. Essa aula vocês não vão postar no Facebook, vai mandar no meu WhatsApp, porque aí eu vou corrigir cada questão direitinho e vou anotar que vocês fizeram e quantas vocês acertaram, ok? Então, essa aula vocês vão mandar no meu WhatsApp, não é no Facebook essa aula aqui, tá? Eu vou virar a câmera pra gente acompanhar a leitura do texto. Tô aqui para ler o texto, eu sei que vocês não conseguem enxergar direito o texto daí, vai acompanhando no livro, na página 240, essa leitura, tá bom? Eu vou ler e se precisar grifar ou explicar alguma coisa, eu faço isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Quem é bárbaro? O texto é do Francis Wolff, que escreveu em 2004, ok? Antes de procurar responder a essa pergunta, quem é bárbaro, é preciso tentar resolver um problema de definição. O que chamamos bárbaro? O que é barbárie? Consideremos 3 fatos quase ao acaso. Primeiro, certos grupos étnicos da Nova Guiné recorrem à antropofagia. O que é antropofagia, gente? É comer carne de pessoa, tá? Então, tem algumas etnias que ainda, quando morre um guerreiro em guerra, um homem que é considerado muito forte, eles comem as partes do corpo desse guerreiro, os músculos, as vísceras do corpo dessa pessoa, para tentar absorver aquela energia que era do guerreiro, aquela força que era do guerreiro para eles. É uma questão cultural, mas eu não quero para mim não, mas assim, é uma questão cultural, tá? Antropofagia, então. É o canibalismo, antropofagia é o canibalismo. Certos grupos étnicos da Nova Guiné recorrem à antropofagia, grifa aí antropofagia, se quiser anota canibalismo aí, e devoram seus prisioneiros, um costume e um povo bárbaros. Segundo, no ano de 2001, o regime talibã destruiu no Afeganistão estátuas gigantescas e admiráveis que datavam da Idade Média, patrimônio da humanidade.
eram estátuas de Budas, que na Idade Média tinham ali pessoas que passavam por aquele caminho, que eram um caminho de ligação da Índia com a Europa, então tinham budistas que passavam por ali, construíram estátuas enormes de Budas, e o Talibã, como é um pessoal religioso tradicional, eles cortaram então, eles quebraram as estátuas de Budas ali. Terceiro, em 1975, depois que o Khmer Vermelho tomou o poder em Phnom Penh, houve um gigantesco massacre da população cambojana nas cidades, que resultou em 1 milhão de mortos, uma prática e um regime bárbaros. Esses exemplos de costumes, culturas e regimes que podem, com efeito, ser qualificados de bárbaros, talvez nos remetam a 3 sentidos da palavra e, portanto, de seu antônimo, civilização. Então, nesses 3 sentidos aqui, bárbaro é o contrário de civilização, de pessoas de conhecimento sofisticado, de costume sofisticado, tá? No primeiro, aquele do canibalismo, no primeiro, civilização designa um processo supostamente progressivo pelo qual os povos são libertados dos costumes grosseiros e rudimentares das sociedades tradicionais e fechadas para se civilizar, o que supõe que pertence a uma sociedade maior, aberta e complexa e, portanto, urbanizada. A civilização designa esse processo de paulatino abrandamento dos costumes, de respeito aos modos, ao refinamento, à delicadeza, ao pudor, à elegância, etc. Notadamente no cumprimento das funções naturais, comer, defecar, fazer cocô, copular, que é fazer sexo, assoar o nariz, cuspir, e das relações sociais, polidez, modos à mesa, modo de dirigir-se ao outro, etc. No segundo sentido, que é aquele das estátuas lá que eu falei para vocês, no segundo sentido, a civilização designa as ciências, as letras e as artes, em resumo, o patrimônio mais elevado de uma sociedade. Não se trata exatamente da cultura, de toda a cultura, e sim da parte mais desinteressada, mais liberal da cultura humana. A civilização compreendida nesse sentido significa, portanto, menos as técnicas e os ofícios, menos o know-how, que é o conhecimento exposto, prático e utilitário, do que a parte especulativa, contemplativa e espiritual da vida. Gente, quando a gente fala em especulação, em contemplação, a gente está falando de filosofia, tá? O saber puro, a ciência pela ciência, a arte pela arte, a filosofia, a literatura, a poesia, a música. Então, aqui no segundo exemplo, eles vão contra esse sentido de civilização porque eles quebram estátuas históricas que são patrimônios culturais, deveriam ser considerados patrimônios culturais. Por quê? Porque a religião deles é diferente daquelas estátuas ali apresentadas, tá? Os bárbaros são insensíveis ao saber ou à beleza pura, não respeitam o valor desses ou não compreendem seu sentido, só reconhecem valor naquilo que é útil, na satisfação das necessidades vitais, que é comer, dormir, fazer sexo, só. Só reconhecem valor no útil, na satisfação das necessidades vitais ou prazeres grosseiros. O bárbaro, portanto, é aquele que pilha as igrejas para fundir o ouro encontrado nelas e queima os livros ou destrói estátuas. Nesse segundo sentido ainda, de que civilização é ter conhecimento, é ter know-how, e diferente daquele povo que foi considerado bárbaro porque quebrou símbolos de cultura anteriores, nesse segundo sentido, supõe-se que o bárbaro pertença não apenas a um estágio anterior de socialização ou de história política, como também a um estágio anterior da cultura humana.
é o sentido mais antigo do termo. Remonta ao bárbaros latino, termo que, adaptado do grego, designava sob o Império Romano todos os povos estrangeiros àquele império. Então, gente, quem definiu bárbaro foi o Império Romano, alguém do Império Romano, que falou que quem não era do Império Romano era bárbaro. Então, tudo que era diferente do Império Romano, qualquer costume diferente do Império Romano era bárbaro. Por isso tem aquelas duas definições de bárbaro. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa bárbara quando eu me alimento de carne de cachorro, por exemplo. Por quê? Porque vai contra os costumes da nossa sociedade se alimentar de carne de cachorro, portanto eu sou considerada bárbara. Ou então eu posso dizer que eu tenho uma blusa bárbara. Olha, é bárbara aquela blusa, é maravilhosa aquela blusa. Porque o bárbaro é aquilo que não faz parte do grupo, que é de fora, que é diferente. Se fosse uma coisa que todo mundo tem igual, ia ser comum. Mas como a blusa é diferente, então é uma blusa bárbara. É um cabelo bárbaro, é uma mochila bárbara. Tem essas duas formas de usar a palavra bárbara. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa bonita ou uma coisa agressiva, tá? Então, quem definiu o bárbaro foram os povos do Império Romano. Quem não fazia parte do Império Romano era bárbaro, tá? Eu não sei se está escrito aqui mais para baixo, mas de onde saiu a palavra bárbaro? Os romanos entraram em contato com povos da Alemanha, com outros povos de outras regiões. E aí o que acontecia? Eles tentavam se comunicar, mas eles não entendiam o que os alemães falavam. Eles só entendiam ba, 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 ba. Por isso, aquele povo que falava ba, 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 de acordo com os romanos, era o povo bárbaro. Daí saiu a palavra bárbaro, tá? Continua a leitura aqui. Eu não sei se está explicando isso aqui mais pra frente, mas já expliquei. É o termo que serviu para designar todas as grandes invasões da Europa a partir do século III, notadamente as primeiras que produtos de povos ainda selvagens destruíram a sua passagem com as magníficas construções urbanas da Gália. Terceiro ponto. No terceiro sentido da palavra bárbaro, ainda mais forte, menos técnico, mas muito mais comum, civilização designa... Terceiro sentido de civilização, desculpa. Civilização significa tudo aquilo que nos costumes, e em especial nas relações com outras pessoas e a sociedade, parece humano, realmente humano, o que pressupõe respeito pelo outro, assistência, cooperação, compaixão, conciliação e pacificação das relações, em oposição ao que se supõe natural ou bestial, bestial de bestas, de animais irracionais, tá? Há uma violência vista como primitiva ou arcaica, arcaica de muito antiga. Há uma luta impiedosa pela vida. Os bárbaros são descritos como bichos do mato, dotados de uma brutalidade feroz, cega e selvagem, sem motivo razoável e, sobretudo, sem limite racional. Também são chamados de bárbaros os campos de extermínios do Khmer Vermelho ou do regime nazista. Khmer Vermelho ou do regime nazista. De modo geral, a barbárie, considerada nesse sentido, significa fenômeno essencialmente destruidores, manifestações de desumanidade incontrolada. Fala-se de crime bárbaro. Vocês já ouviram essa expressão? Crime bárbaro. É um crime que é diferente daquilo o que seria comum em determinada sociedade. Por isso, um crime bárbaro. Em referência a mutilações atrozes, assassinatos horríveis, sacrifícios humanos em massa, holocausto, etnocídio, genocídio. Em resumo, no primeiro sentido, a civilização é civilidade. Primeiro sentido aqui, o primeiro exemplo bárbaro, o primeiro sentido de civilização. Civilização é civilidade, é viver dentro de um grupo de pessoas, tá? No segundo sentido, tanto o segundo aqui quanto o segundo aqui,
porque aqui em cima é o sentido de barbaridade e aqui é o oposto de civilização dele. No segundo sentido, é a parte espiritual da cultura. Vocês lembram que eu falei para vocês que espírito é o lugar onde fica guardado o conhecimento? Então, quando a gente fala em espírito, eu não estou falando de fantasma, de poltergeist, de Gasparzinho. Eu estou falando de conhecimento da cultura, da história da arte, da história da filosofia, tá? No terceiro sentido, é humanidade no sentido moral. É ser piedoso, é ser bondoso, tá? O primeiro tipo de bárbaro parece pertencer a um estágio arcaico de socialização. Lembra da idade arcaica lá na Grécia Antiga? O segundo é um estágio arcaico de cultura. E mais grave ainda, é um estágio pré-humano que o terceiro parece pertencer. É o homem que permaneceu em estado selvagem, que se tornou ou tornou a ser desumano, tá? Então, gente, aqui tem 3 questões que eu vou ler, vou explicar, mas vão estar na descrição do vídeo. Primeira questão: apresente os 3 sentidos de barbárie por meio de um esquema. Não é para descrever, é para fazer um esquema, tá? Segunda questão: a que tipo de barbárie o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki está associado? Nesse caso aqui. Pessoal, lembrando que dia 6 completou 75 anos da bomba em Hiroshima e dia 8 de agosto, 75 anos da bomba em Nagasaki. Então, considerando esses 3 níveis de barbárie aqui, as bombas estão associadas a qual desses estágios aqui, tá? E terceira questão: por que não podemos atribuir aos árabes a denominação generalizada de povo bárbaro? Então, grifa aí esse generalizada para vocês pensarem bem. Por que a gente não pode dizer que todos os árabes são bárbaros? Ou a gente pode? O que vocês acham? Considerando esse texto e o que vocês estudaram, o que vocês acham? Coloca aí a resposta, tá? Então, gente, é isso. Se cuidem, fiquem em casa, lave as mãos. Se tiver que sair, use máscara, lave bem as mãos, álcool em gel se tiver. Faz tudo direitinho para acabar logo essa fase e a gente voltar para a escola logo, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tô morrendo de saudade de vocês, hein?